Quando a gente fala de meditação, a grande maioria das pessoas acredita que para meditar tem que ser algum tipo de yoga hindu, de pernas cruzadas em lótus, no topo dos Himalaias, ou um ser plenamente iluminado como o próprio Buda. E essas pessoas estão completamente enganadas. A verdade é que a meditação ela é acessível para todas as pessoas, independente de religião. Meditar pode ser muito mais simples do que se imagina. E um grande equívoco que a maioria das pessoas tem é que para meditar a gente tem que pensar em nada, ou simplesmente não pensar. Algumas pessoas realmente acreditam que para meditar você tem que cessar o pensamento por completo. E por mais que parar o pensamento por completo seja possível sim para certos indivíduos em estágios avançados de meditação ou para seres iluminados, normalmente quando uma pessoa comum consegue acessar esse tipo de estado mental, consegue chegar a esse nível de parar o pensamento por completo, é muito engraçado que quando você para o pensamento por completo, no início você começa a pensar, e parei o pensamento. E quando você pensa que parou o pensamento, você já está pensando. Então até nos momentos que a pessoa consegue atingir esse estágio, é muito comum que ela pense em cima do fato de não estar pensando. E até se acostumar com isso demora um pouquinho, tá? Mas mesmo que isso aconteça, que isso seja possível para alguns indivíduos já acostumados à meditação, e quando eu digo acostumados à meditação, não estou falando meses de meditação, não, estou falando anos de meditação. Mas esses estágios são bem mais complicados e bem mais raros. Mas a meditação, nos primeiros estágios, pelo menos, ela não consiste em parar o pensamento. Ela consiste em observar os pensamentos. Ela é um processo, ela é um movimento para te tornar mais consciente de si mesmo. E nos dias atuais, principalmente nos dias de hoje, né, o que a gente está vivendo, as pessoas estão cada vez mais estressadas e ansiosas. Então, vá pedir para uma pessoa dessa parar o pensamento, não tem como. Um monge budista muitas vezes tem dificuldade, ou um meditador experiente que está há anos praticando meditação. Imagina as pessoas estressadas, ansiosas no meio do dia a dia, e você fala, tem que parar o pensamento. Nada disso. Você tem que observar o pensamento. E depois, se em algum momento no futuro você se tranquilizar de tal forma que chegue no ponto de parar o pensamento, pelo menos por um período bem curtinho de tempo, aí já é outro patamar, é outro papo, tá? Não é o que eu quero falar aqui com vocês. O que eu quero falar aqui, o que eu quero transmitir para vocês aqui nesse momento, é que a meditação pode ser uma ferramenta maravilhosa para modificar e melhorar a tua qualidade de vida. Então eu acredito que um primeiro objetivo muito importante da meditação, muito necessário para os tempos atuais, é que você consiga pelo menos acalmar a mente, tranquilizar a mente. E muitas vezes quando a gente fala de tranquilizar a mente, de acalmar a mente, a gente lembra da ideia do monge, daquele monge sereno, tranquilo. Então eu vou dar o exemplo aqui do budismo. E os budistas têm uma ideia muito interessante acerca da mente. Para os budistas, de uma forma geral, a mente não treinada, ela é como uma espécie de macaco louco, que fica esbravejando, que fica reclamando e pulando de galho em galho sem parar. Um macaquinho inquieto, que não consegue sossegar de jeito nenhum, que fica batendo a perna, se mexendo, saltando, jogando areia na gente. Então, para os budistas, esse macaquinho inquieto é uma ótima comparação com a nossa mente. Quando eu escutei pela primeira vez essa comparação do macaquinho doidinho, pulando, inquieto com a mente humana, eu achei perfeita, ainda acho perfeita. Mas eu também acho que a nossa mente ela pode ser comparada não só a um macaquinho estressado, inquieto, mas a um gorila estressado. Imaginem um gorila estressado batendo no peito para demarcar território. Certamente esse gorila não é faminto apenas por banana, ele é faminto por pizza, por hambúrguer, no meu caso hambúrguer vegetariano, tá? Por refrigerante, por sorvete, por chocolate, por futebol, por comprar mais, por comprar ainda mais, por seriado de TV que está super na moda, principalmente de uma certa plataforma que todo mundo hoje em dia conhece e utiliza, ou também pela televisão convencional, principalmente agora que um programa super instrutivo, de alta relevância, voltou agora a passar. E com base nessas duas comparações, de uma coisa eu tenho certeza: nem o macaquinho, nem o gorila
são famintos por meditação. A nossa mente tem tempo para tudo, menos para meditar, menos para se acalmar, menos para se tranquilizar. Mas isso tem que mudar, e vamos mudar isso agora. Infelizmente, a maior verdade é que a nossa mente ela está tão condicionada ao frenesi do dia a dia e aos milhares de estímulos visuais e auditivos que certamente é quase ou praticamente impossível acalmar a avalanche de pensamentos que surgem a cada segundo. E é por isso que eu sempre digo que a humanidade precisa de uma ferramenta que a auxilie a sair dessa situação incontrolável, essa situação insustentável. Algo que retire as pessoas desse piloto automático desenfreado em que a gente vive e nos torne plenamente conscientes de si, plenamente conscientes da nossa real natureza, da nossa verdadeira natureza. Existem vários tipos de meditação e uma das mais populares atualmente é a da atenção plena. E é dela que eu vou falar com vocês agora nesse vídeo. A técnica da atenção plena ela é um método de treinamento mental que nasceu no âmago, no cerne, no centro das tradições espiritualistas do hinduísmo, do budismo e do taoísmo. Mas foi pelo budismo que ela realmente foi conhecida pelo mundo. E atualmente a prática da atenção plena ela também tem sido empregada por diversas abordagens psicoterapêuticas, pelo nome de mindfulness. Na verdade, é a mesma prática da atenção plena, só que de uma forma mais atual, mais moderna. Eu diria que ela é uma espécie de releitura, com uma abordagem, com uma roupagem mais moderna, mais atraente para boa parte das pessoas. E a prática da atenção plena ela é tão simples que pode ser feita por todo mundo, até para quem não tem experiência nenhuma com meditação. Você que nunca meditou, que tem zero de experiência, saiba que o método da atenção plena é perfeito para você. Mas por mais que ela seja simples e funcional, ela é como tudo na vida. Como eu sempre digo, para que funcione é necessário dedicação, é necessário constância. Você tem que se dedicar pelo menos um pouquinho. E vocês devem estar perguntando, então como é que é esse método? Como é que a atenção plena funciona? Basicamente o método funciona da seguinte maneira. Você tem que observar os seus pensamentos, mas sem julgamentos, sem nenhum tipo de repulsa, sem nenhum tipo de apego. É observar o pensamento sem criticar, focando sua atenção exclusivamente no presente, no aqui e agora. Então, quando você foca a sua atenção na vida real, que acontece nesse exato momento, que acontece nesse instante, não é ontem nem amanhã, a gente acaba saindo do piloto automático. A gente acaba percebendo que a gente está vivendo muito mais no passado e no futuro do que no presente. E só pelo fato da gente perceber isso, da gente perceber que a gente nunca está no presente, nunca está no aqui, no agora, está sempre com a mente no futuro, num ponto além ou num ponto anterior que já ocorreu, baseando nossa vida no passado ou no futuro, na expectativa futura. Então, quando você percebe os pensamentos sem julgamento, sem conflito, sem repulsa ou apego, você acaba percebendo de forma real e objetiva quem você verdadeiramente é. E para a prática da atenção plena, eu vou passar para vocês algumas dicas bem importantes. Número 1. Escolha um local calmo, com pouco ou nenhum barulho. Mas no início, é melhor que seja num ambiente tranquilo e familiar. O local pode ser claro, escuro ou a meia luz. Isso fica a seu critério. E, se possível, em temperatura equilibrada. Nem muito frio, nem muito quente. Os olhos podem ficar fechados ou semiabertos. E o ideal é que a gente sempre sente de maneira confortável. Pode ser numa almofada, numa cadeira, no sofá, ou se você se sentir mais confortável, pode ser feito até na sua própria cama. A gente também pode meditar andando ou meditar deitado, mas de início eu aconselho que seja sempre sentado, porque deitado você pode acabar dormindo e andando você pode perder um pouco da atenção. Por isso que no início eu aconselho sempre que seja sentado. Então, após sentar-se de forma bastante confortável, o ideal é que a gente mantenha uma base de equilíbrio para o corpo, sempre tentando deixar a coluna o mais ereta possível. Claro que sem forçar muito, buscando sempre uma posição bastante agradável.
Mantenha suas mãos sobre as coxas de maneira confortável. As palmas podem estar viradas tanto para cima quanto para baixo. Então vamos à prática. Inspire devagar, profundamente. E expire de forma lenta e gradual. Repita esse processo por 2 ou 3 vezes, enquanto você começa a perceber o movimento do corpo. Em seguida, respire normalmente. Aos poucos, leve a sua atenção para a respiração. Sinta o fluxo natural do ar entrar e sair pelas narinas. Sinta a temperatura. Procure notar as sensações da respiração no corpo. Preste atenção nos movimentos do peito e da barriga e na estreita relação com a respiração. É natural que a mente saia do lugar e surjam diversos pensamentos aleatórios. Apenas observe os pensamentos. Os pensamentos são como nuvens que surgem na janela de um avião. Observe as nuvens passando. Observe os pensamentos. Eles fluem naturalmente. Não se apegue aos pensamentos. Apenas observe. E deixe-os partir. Não se apegue a eles. Então volte a sua atenção para a respiração. Foque na respiração. Foque cada vez mais na respiração, até que esteja entregue em si mesmo. Mergulhe de forma profunda. Vasculhe o seu interior. Mas se os pensamentos retornarem, o que provavelmente o farão, não lute. Apenas perceba o ocorrido e gentilmente traga novamente sua atenção para a respiração. Esteja consciente de si. Entregue-se verdadeiramente a esta prática e logo perceberá que a sua mente não é mais a mesma. E que você não é os seus pensamentos. Eles são apenas instrumentos de sua mente. E você está muito além de tudo isso, muito além da própria mente. Você é consciência pura, além do tempo e do espaço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil de alguma forma, e deixa nos comentários se vocês têm alguma experiência com meditação ou se vocês acham que essa prática que eu acabei de botar para vocês vai ajudar de alguma forma, vai ser útil de alguma forma. Então, desde já, o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.